Pessoal, vamos para a palavra. Vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, o versículo é 26. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. O Senhor tem colocado no meu coração para falar sobre escolha. Jesus disse: não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E aqui diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém, pessoal? Amém. Nós vemos aqui que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Tem muita gente que se acha sábia demais, inteligente demais. E quando a pessoa se acha muito sábia, muito inteligente, isso é sinal que a pessoa é uma pessoa orgulhosa. E Deus não escolhe os orgulhosos, Deus não trabalha com os orgulhosos, Deus trabalha com os humildes. E às vezes Deus escolhe uma pessoa que aparentemente é louca para servir na sua obra, no seu ministério, servi-lo através da oração, no evangelismo, fazer a vontade dele. E alguém pode questionar, mas como pode essa pessoa? Essa pessoa, como pode? Essa pessoa, quem é ela? Não tem estudo, ou não tem capacidade, ou não tem habilidade e outras coisas mais. Enquanto a pessoa diz, eu sou melhor, eu que poderia estar fazendo isso, e Deus escolhe fulano, cicrano. Tem muita gente que se acha sábia, que se acha melhor do que os outros, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios mesmos. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Aquela pessoa que Deus escolhe, aparentemente, para os fortes, aquela pessoa é fraca. Aquela pessoa é nada. E essas pessoas que Deus escolhe. Deus pensa diferente das pessoas do mundo. Ele vai na contramão. E ainda diz mais, que Deus também escolheu as coisas vis deste mundo. Tem tradução que diz que Deus escolheu Zé Ninguém. Se você ler o livro, a Bíblia, a mensagem, a tradução fala dessa forma, que Deus escolheu Zé Ninguém. Olha que interessante. Deus escolhe as coisas vis. Vil quer dizer inútil. A pessoa vã. Aparentemente para as pessoas, aquela pessoa é inútil. Aquela pessoa é uma pessoa vã. É essas que Deus escolhe. Aquele que é considerado pelos outros um Zé Ninguém. Como também as desprezíveis. Deus escolhe as pessoas desprezíveis, que são desprezáveis, que ninguém respeita, que ninguém dá nada para ela. Deus escolhe essas pessoas. Aquela pessoa que se acha o bambambam, como aquele fariseu, tem um pregado dos anos. Quando ele entra no templo para orar, ele se acha melhor do que os outros, melhor do que os demais homens. Sabe que ele jejua, ora, e não foi aquele que foi o escolhido, que foi justificado, foi o outro que dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, sou falho, eu não sou perfeito. Porque a pessoa que se acha santa demais, perfeita demais, e se considera muito justo, essa pessoa, Deus faz com que essa pessoa seja para ele nada. Por mais que Deus ame. E ele diz mais: e as que não são para aniquilar as que são. Tem gente que não é nada aos olhos humanos, mas para Deus é. Deus faz com que aquela pessoa que não é nada venha se tornar uma bênção. É isso que Deus faz. E eu vou te dar um exemplo pela palavra de Deus
uma pessoa que foi escolhida por Deus. Aparentemente é loucura. Mas vamos para Atos capítulo 9. Você está em Coríntios, é só você voltar. Você voltando, é Romanos, voltando, é Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Quando fala aqui Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, o que isto quer dizer? Que o Saulo de Tarso, ele ameaçava as pessoas de Deus, ameaçava os apóstolos, os irmãos quando se reuniam. Ele dizia: se eu ver vocês reunidos, eu vou prender vocês, eu vou até matar vocês. Então ele respirava, ele tinha sede para fazer isso. E ele considerava como seita a igreja de Jesus. Ele não tinha entendimento que Jesus veio a este mundo e trouxe a graça. E ele era um fariseu, vivia da lei. Ele era zeloso pela lei. Ele não era um pecador, mas ele não estava entendendo o propósito de Deus. E começou a perseguir. E se você ler Atos capítulo 7, você vai ver um homem de Deus chamado Estevão. Esse homem pregou de Gênesis até os dias dele. Mesmo assim foi apedrejado por falar de Jesus. E Saulo entrava nas igrejas, capítulo 8 diz isso, e acabava com os cultos. As mulheres eram arrastadas, imagine, puxadas pelos cabelos. Eles agiam com truculência e violência, metiam o pé na porta, alguns mataram. Porque o povo estava reunido para adorar a Deus e buscar a Deus. O que ele fez? Ele vai falar, olha que interessante, com o príncipe da sinagoga, com o príncipe dos judeus, e pediu autorização, uma ordem de prisão, para prender aqueles que estavam reunidos, ou que estariam reunidos em Damasco, que já é um outro país que ficava a 215 quilômetros de Jerusalém. Olha que coisa terrível, porque ele ficou sabendo que, como a igreja começou a ser perseguida, o povo de Deus começou a se espalhar, e muitos foram parar em Damasco, e se reuniram na sinagoga dos judeus, e ali começavam a falar de Cristo. Outros se reuniam nas casas, e ele ficou sabendo disso, e disse: me autoriza, me dá ordem de prisão, me dá um decreto para mim ir lá, para me acabar com isto. E ele foi, pessoal, porque ele não queria ver o povo reunido adorando a Deus, buscando a Deus. Ele queria controlar as pessoas. Isso te lembra alguma coisa? Tem gente que acha que é normal o que está acontecendo no país, só está enganada. As pessoas não entendem o que está por detrás disso. A igreja é que impede a manifestação do anticristo. Você sabia disso? Só quando a igreja for arrebatada que o anticristo vai se manifestar. A igreja é o impedimento, porque a igreja ora, clama, a igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo. O diabo fica furioso e quer parar o povo de Deus, quer impedir o povo de se reunir, de estar na presença de Deus, de buscar a Deus, de estar nas casas. Imagine você, se fosse naqueles dias, na sua casa, reunindo ali para orar e buscar Deus. Mesmo se fosse a sua família, se soubesse, iriam
lá para parar. Ameaçá-lo, se não obedecesse, poderia morrer. Isso aconteceu muito. E ele foi em outro país para prendê-los, para arrastá-los, tanto mulheres como crianças, homens, idosos. Diz aqui a palavra que ele queria trazer presos para Jerusalém. Indo no caminho, versículo 3, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Eu creio que a maioria conhece isso. Quando ele pegou autorização, foi com seu exército lá, com seus homens, com certeza armados, soldados. Perto de Damasco tem um resplendor de luz. E diz aqui a palavra que ele ouviu uma voz do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo o povo de Jesus. O que isso quer dizer? Que a pessoa que persegue um servo de Deus está perseguindo o próprio Cristo. E Jesus falou para ele: duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Um aguilhão é que tinha um ponta de lança para marcar o boi, eu dirigir o boi, para o boi obedecer, furar, espetar. Jesus estava falando: você vai ser espetado, você vai ser machucado, você está me perseguindo. Mas é interessante que ele diz: quem és, Senhor? Ele caiu em terra. Quem persegue o povo de Deus vai cair por terra. Deus não vai deixar o povo de Deus, irmãos, ao bel prazer dos inimigos. Não vai. Porque Deus é fiel. Deus está no controle, no comando. Deus faz justiça. E aqui diz a palavra de Deus, versículo 6: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade de Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. Isso é forte. Ele, tremendo, ele disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu faça? Tremendo. Chamou de Senhor. Aí o Senhor Jesus falou: entra lá na cidade, que você estava indo para prender lá os meus servos. Pode entrar lá, mas não faça nada. Espera eu te mandar, espera eu te dirigir. Amém, pessoal? Amém. Louvado seja Deus. E aqui diz: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Tem gente que nunca teve uma experiência com Deus, não vai entender com aquele que já teve. Para ele vai ser loucura. Ele não entende a conversão, o novo nascimento, o milagre na vida da pessoa. Às vezes ouve que eles ouviram até a voz, mas não sabia quem era. Tem muita gente ouvindo, Deus está falando com ela e ela não sabe quem é. Deus vai falar de acordo com a sua palavra. Sempre quando Deus falar para o bem, para alertar, para exortar, para consolar, para corrigir, para edificar, isso é a voz de Deus. Se for o contrário, ou é carne ou é maligno. Vai ser sempre para consolar, para levantar, sempre. E aqui continuando diz: e Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. Guiando-o pela mão, o conduziram
a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Quando ele se levantou, quando ele abriu os olhos, não via mais ninguém. Estava cego. Poder sobrenatural de Deus. Que encontro que ele teve com Jesus. Isso é muito profundo. E ficou 3 dias sem comer e sem beber. Isso é sinal que ele estava se humilhando diante de Deus. Isso era sinal de humilhação. Às vezes Deus permite a gente ficar cego em relação a alguma situação. Deus não permite que a gente veja, porque dependendo da situação pode ter problema. Deus sabe todas as coisas, e Deus quer poupar, quer priorizar, quer guardar. E diz: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Aqui fala de um homem chamado Ananias, que não é o mesmo Ananias de Safira. Não, isso aqui era um discípulo do Senhor. Apesar que o Ananias lá também era, de Atos 5. Esse Ananias, ele tinha uma vida com Deus. Por quê? Aqui não fala que ele era um profeta, um apóstolo, um pastor. Ele é simplesmente um discípulo que tinha comunhão com Deus, um membro do corpo de Cristo. E Deus aparece para ele e fala para ele em visão. Que experiência! E ele vai falar, quando Deus fala Ananias, ele fala: eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. É lindo isso, né, pessoal? O Senhor aparece para ele e fala: levanta-te. Provavelmente poderia estar até dormindo, descansando. Mas quando Deus chama, quando Deus pede para se levantar, para fazer algo para ele, a pessoa deixa tudo e vai fazer. E uma coisa interessante que Deus deu as coordenadas. Olha, você vai numa rua chamada direita. Pergunta por Judas, que era um nome comum na época, né? Judas era um nome comum. Depois deixou de ser comum por causa de Judas Iscariotes. Pergunta por um homem chamado Tarso. Saulo de Tarso. Ele está orando. Deus dá coordenada para a gente. Deus dirige a gente. Deus mostra. Quando Deus tem um propósito, uma direção para quem está orando. Deus usa pessoas. Isso é muito profundo. Saulo estava orando, cego, se humilhando diante de Deus e orando. E Deus fala para os discípulos dele. Ele tinha escolhido Pedro, Tiago, João, os demais. Não. Ele escolheu o Ananias, um discípulo. Vai lá. Ele está orando. Isso é profundo. E continua dizendo: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. O Senhor mostrou para Saulo, que estava orando, se humilhando diante de Deus. Ele orando, e Deus deu uma visão para Saulo, dizendo que um homem chamado Ananias iria lá e impor as mãos sobre ele e ele voltaria a enxergar. Olha como Deus trabalha dos dois lados. E Deus vai falar com Ananias, ó. Como ele está orando, deixa eu responder a oração dele, porque eu mostrei para ele a visão. Agora eu tenho que falar com o meu outro céu para que essa visão se cumpra. Eita glória! Como Deus é tremendo. Mas aí, no
versículo 13 diz: e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O Ananias conhecia muito bem a fama de Saulo de Tarso. E ele disse: Senhor, mas o senhor sabe que o senhor fez muita maldade e está fazendo lá em Jerusalém. Está ameaçando de morte, está prendendo, está destruindo as igrejas. E agora ele está aqui em Damasco, em outro país, para aprender e fazer maldade com o seu povo. Eu entendo ele. Às vezes a fama de alguém é ruim. Às vezes a fama de alguém não é boa. Mas se Deus mandou, é porque Deus já está trabalhando naquele coração. Porque tem gente que não quer ouvir, tem gente que é agressiva ao Evangelho, tem gente que não aceita o Evangelho, tem gente que tem um coração duro, e às vezes parte para a briga, para a violência. Quem impediu o povo de se reunir, de orar? Mas Jesus já tinha trabalhado lá, fez ele cair do cavalo, resplandeceu uma luz, deu uma palavra para ele, ficou cego, e agora Deus manda ele falar com ele. Deus está trabalhando. Não pare de orar e não desista. Deus vai levantar alguém para ir lá. A Bíblia diz no livro de Romanos que Andrônico e Júnia eram parentes do apóstolo Paulo. Romanos 16 diz isso. E eles oravam por Paulo. Paulo também tinha outros parentes, mas também a igreja de Damasco orava por ele, como também as pessoas de Jerusalém, porque eles obedeciam o mandamento do Senhor Jesus: orai pelo que vos perseguem e vos maltratam. Aí está o segredo. Mas tem gente que não quer orar por aquele que está maltratando, que está perseguindo, que odeia. As pessoas começam a agir pela razão, pela emoção, e não por fé. Se as pessoas praticassem a palavra de Deus, Jesus teria encontrado muitas pessoas aí, quebrantado a vida dessas pessoas, quebrantado o coração delas, para que elas se convertessem. Mas muitas das vezes, muita gente deixa de fazer isso. E aí é interessante que no versículo 15 diz: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aquele homem violento, aquele homem que entrava nas igrejas, acabava com tudo, que destruía tudo, que prendia, que mandava matar, era um vaso escolhido de Deus. É como se Deus falasse: se preocupa não, Ananias, esse é um vaso escolhido. Sabe por quê, irmãos? Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos, e os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo, como o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, para confundir os sábios. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Às vezes Deus permite até uma perseguição. Você está sendo perseguido? Você está sendo perseguido? A pessoa está agindo com maldade. Isso é uma oportunidade para você interceder, orar, clamar a Deus por essa vida, para que Jesus apareça para ela, para que ela caia do cavalo e tenha um encontro com Ele. É isso que nós devemos fazer. É Deus que escolhe. Isso é um vaso escolhido. E olha o que Deus falou para ele, para Ananias: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deus falou para Ananias: ele vai experimentar na pele o que é sofrer pelo meu nome. Tudo isso que ele está fazendo, ele vai sentir depois.
quer ser meu servo. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Deus escolhe os vil, os desprezíveis, aqueles que não são, para tornar o que são. Esse é Deus. A gente tem que tomar cuidado para não ser religioso. Aquela pessoa não presta. Aquela pessoa tem que ir para o inferno. Aquela pessoa é muito má. Aquela pessoa é isso. Então, mas Jesus morreu por ela. Jesus quer salvá-la. Se a igreja se colocasse na brecha, em vez de criticar e orasse mais, muitas dessas almas, na área política, na área comercial, empresarial, esses artistas que promovem o que é errado, esses aí que têm a ideologia do aborto, da liberação das drogas, que deixa a gente indignado humanamente falando, mas o que nós estamos fazendo a respeito? Temos que orar, temos que falar com Deus para que essas almas sejam alcançadas em o nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus não somente nos escolheu para crer nele, mas para sofrer por ele. Isso está escrito em Filipenses capítulo 1. Eu não fui chamado somente para crer em Jesus, mas para sofrer por ele. Como você também, você vai sofrer por Jesus. Vão falar mal do seu Jesus, vão falar mal da sua fé, vão te perseguir, vão zombar de você. Algumas vezes você vai ouvir: onde está o teu Deus? A sua vida, a sua situação, você vai ouvir essas coisas. A sua família, você vai ouvir essas coisas. Mas fica firme. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Que coisa linda! Ah, se a gente entendesse o Evangelho, se a gente orasse, se a gente clamasse, se a gente fosse sensível à voz de Deus como Ananias foi, o mundo seria diferente, a igreja de Jesus seria diferente. Ele chega lá, fala: irmão Saulo, já até sabia o nome dele, porque Deus falou. Ele foi lá, bateu certinho, porque Deus deu uma coordenada. Isso é o dom da palavra do conhecimento e de sabedoria juntamente em operação. Deus mostra o que está acontecendo agora e no futuro. E ele foi: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu lá no caminho, você teve um encontro com ele. Quem tem encontro com Cristo é diferente. Ele renuncia tudo por Cristo, ele deixa tudo por Cristo, ele abre mão do seu querer, das suas vontades, para fazer a vontade de Deus. E ele falou para mim: impor as mãos, seja curado, seja cheio do Espírito Santo. E diz a palavra que ele foi batizado no Espírito Santo, foi cheio da presença de Deus, ficou curado da cegueira e se batizou. Que coisa linda, né, pessoal? Que encontro com Jesus ele teve. Um homem violento, que fez muitas maldades. Eu conheço pessoas que se converteram, que fizeram muitas maldades, mas estão firmes com Jesus, irmãos. Estão firmes com Cristo. E diz mais: e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em... Eita glória! E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Olha aí. Estava lá para perseguir, mas agora ele se une. Aleluia! E começa a pregar Jesus.
se tornou discípulo do Senhor. E diz a palavra de Deus, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levar presos aos principais dos sacerdotes. As pessoas ficaram atônitas. Mas esse está falando de Jesus, sendo que ele combatia esse nome, prendia quem invocava esse nome, quem servisse a esse nome. É isso que acontece. Quando uma pessoa assim se converte, as pessoas ficam atônitas. Aquela pessoa se converteu. Fulano, sabe quem está indo para a igreja? Aquele traficante, aquele criminoso se converteu. Olha, eu fiquei sabendo que fulano se converteu dentro da cadeia. Fulano, não sabe aquela pessoa que fazia maldade? Se converteu. Sabe aquela pessoa que andava carregada no meio da rua por causa da cachaça? Se converteu. Sabe aquela pessoa que era agressiva, violenta? É uma pessoa mansa, veio para a igreja, aceitou Jesus. É o comentário. Porque Jesus escolhe as coisas loucas desse mundo. Ele me escolheu, um blasfemo, um zombador. Só Deus sabe, ainda bem que ele não leva em conta o tempo da ignorância. E continuando dizendo, diz: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Esse é um vaso escolhido, ele vai saber o quanto é padecer pelo meu nome. E padeceu, hein? Se você ler a história de Paulo, você vai ver o que esse homem sofreu. Só ler as cartas, você vai ver o que o Senhor passou. Lê o livro Atos dos Apóstolos, você vai ver o que esse homem sofreu. E ele se esforçava cada vez mais, provando: esse é o Cristo. Eles se reuniram agora, os fariseus, os religiosos, para matar Jesus, matar Saulo de Tarso, por causa de Jesus. Agora ele está sentindo na pele o que ele fazia, mas agora ele era convertido, ele entendia, e ele estava disposto até morrer. Mas ele teve um livramento, desceram ele no cesto pelo mundo, que já estavam fazendo campana para tirar a vida dele. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Já pensou? As pessoas ficaram com medo, os irmãos ficaram com medo, alguns. Não sei, mas será que ele é discípulo aqui no nosso meio? É o que Deus faz. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falaram, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia, o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Oh glória! Louvado seja Deus! Oh irmãos, você tem alguém na sua família, alguém que você conhece, que aos olhos humanos não tem mais jeito,
é um Zé Ninguém, é um zero à esquerda, é desprezível, é vil aos olhos humanos. Jesus quer salvar esta pessoa. Jesus quer transformar a vida dela. E esse homem, Saulo de Tarso, mudou o nome dele para Paulo de Tarso. E você se lembra quando em Atos capítulo 13 eles saíram, Atos 19, saíram para pregar o Evangelho. Aí tinha sete filhos de serva do sacerdote, e estava tentando expulsar um demônio de um homem. E esse demônio pegou 2 deles e os humilhou, arrancou até as roupas deles, fugiram nu. O demônio fez isso porque eles diziam assim: eu expulso vocês pelo Cristo que Paulo prega. O demônio falou bem assim: eu conheço Jesus, eu conheço a Paulo e sei quem é Jesus, mas você, quem você pensa que é? Até no inferno ele era conhecido. Tem tanta gente aí que Jesus quer salvar, pessoal, e a gente está perdendo tempo. Tem que ter pena de morte, tem que matar. Isso é religioso, cara. O religioso age assim. Isso é coisa da carne, não é do espírito. Ladrão na cruz, tinha dois bandidos na cruz, mas um se arrependeu. Jesus quer salvar, Jesus quer libertar, Jesus quer transformar vidas. Jesus quer que aquelas pessoas se arrependam dos seus pecados e o aceitem como seu único e suficiente Salvador. E quando isso vai acontecer? Quando a igreja orar, quando a igreja clamar, quando a igreja pregar. Paulo, aos olhos humanos, foi um louco. Deus escolhe as coisas loucas. Esse homem escolhido para ser apóstolo, esse homem que fez isso, fez aquilo, é você mesmo. Nossa, a vida dele era assim, era assado. Você mesmo. É você. E você é o escolhido do Pai. Olhe de onde o Senhor te tirou. Nunca se esqueça disso. Olhe como que era a sua vida antes de você conhecer Jesus. Lembre-se disso. E tem muitos como você no mundo que Jesus quer salvar. Como ele. Nada lá fora. Eu senti de Deus trazer essa palavra. Vamos orar pelos perdidos. Jesus quer salvar, independente de quem quer que seja. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Aleluia. Louvado